Olá, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Ricardo Feltrin, jornalista. Eu cubro várias áreas. Eu criei esse canal para fazer jornalismo independente, para não ficar amarrado a ideologias, a lacradores, né, aqueles extremistas e outros tipos que existem no jornalismo. Se você gostar do canal, para você incentivar esse canal, você só tem que clicar nesse dedinho que fica levantado aqui em cima e se inscrever no canal e ativar o sininho. Para variar, pelo menos. Estou só começando, gente. Eu queria falar hoje sobre o Gugu Liberato. Esse ano vai fazer 4 anos da morte dele. O Gugu teve uma importância muito grande na minha carreira como jornalista de televisão. Ele me acolheu muito, ele e aquela que foi a sua eterna assessora, Esther Rocha, do site O Fuxico. Aliás, uma cozinheira maravilhosa que nunca me chamou para ir na casa dela comer, mas tudo bem. Gente, algumas pessoas me perguntam, né? Pô, você conhece o Gugu, então como que tá as coisas, né? Como que vai ser essa decisão da herança? Quando isso vai acontecer? Olha, gente, eu acho que vai demorar muito tempo. Mas muito tempo. Não sei, 10, 20 anos. Porque, vejam bem, o Gugu morreu dia 21 de novembro, na Flórida, um acidente. Estaria indo mexer num ar-condicionado e pisou em falso num lugar que era um drywall, né? Drywall é aquele negócio que os irmãos à obra arrebentam com a marreta, sabe? Que fura e parece um papelão. Gente, desculpa, isso aqui... Ele pisou naquilo, bateu a cabeça uma vez, caiu de uma altura de 6 e 8 metros, bateu a cabeça de novo. E nesse momento ele já estava com morte cerebral, já não tinha mais nada para se fazer. Levaram para o hospital, dia 21 é uma quinta-feira, né? E levaram ele para o hospital, chamaram o médico que foi do Brasil para lá, de jatinho, para atestar, não tinha mais o que fazer. Se eu não me engano, só foi anunciada a morte dele no dia seguinte, no dia 22. E eu já sabia do acidente, porque acontece o seguinte, coisas que vocês não sabem. O Gugu sofreu esse acidente, acho que menos de 1 hora depois que ele desembarca em Orlando. Tinha ido lá resolver algum problema familiar, tem muitas especulações sobre isso até hoje. Eu não consigo imaginar o Gugu arrumando ar-condicionado, certo? Mas, enfim... Ele acaba de chegar lá e 40 minutos, 45 depois ele já está morto, ele já morreu. E quando levam ele para o hospital, já concluem que ele tinha tido morte cerebral, já não tinha mais jeito. Mas a família exige, né, tem direito, ficou mantido em aparelhos ali até chegar o novo médico e ver que não havia realmente nada para se fazer. Mas segundo a minha fonte, porque eu fiquei sabendo poucas horas depois, assim, era noite, imagino que umas 8 horas da noite, eu não sei que horas era em Orlando, mas eu lembro que aqui devia ser umas 9 horas da noite, porque me ligam no telefone, eu estava com uma amiga num bar aqui em Pinheiros, tomando lá nossa cerveja, de repente estava com meu telefone, eu vou atender uma fonte muito próxima da família, né, que me falou, olha, o Gugu morreu. Ele falou, não publica nada, pelo amor de Deus. Estou te falando, ele está com morte cerebral, aconteceu isso e isso, e eu fiquei completamente chocado. E eu lembro que eu sentei no bar e a minha amiga, eu contei para ela, falei, nossa, o Gugu morreu. E ela falou, você não vai publicar? E eu falei, não vou publicar. Eu não quero ser o primeiro a dar isso. Não quero dar uma notícia dessa com uma pessoa que foi tão... muito, muito legal comigo, desde que eu cheguei no jornalismo. Eu sou do tempo, né? Eu era da Folha de São Paulo, trabalhei na Folha de São Paulo entre idas e vindas, né? E na Folha da Tarde, que era um outro jornal que já acabou, que deu origem a outro jornal chamado Agora, São Paulo, que também já acabou.
E até 97 eu fiquei na Folha, mas trabalhava em administração pública, repórter de polícia, de política, eventualmente alguma coisa de comportamento. E aparece uma oportunidade para eu ir trabalhar na Folha da Tarde. Eu já não ganhava mal na Folha, porque eu já tinha sido editor, já tinha um salário mais razoável para um nível de repórter, que em 97 lá era outro universo, né? Os pagamentos eram outros. E aí eu recebo um convite do meu querido rabugento Nilson Camargo, que era o editor-chefe do jornal Folha da Tarde. Ele me convida para assumir a coluna Zapping. Essa coluna começou sendo da Cristina Padiglione, depois ela foi da Arleide Caldi, e eu substituí a Arleide. E mais tarde, 3 anos depois, eu ia ser substituído pela Fabiola Hypert. Você vê a linhagem dessa coluna. E aí eu recebo um convite para ir lá, a Arleide estava saindo do jornal, e eu ia assumir, ia ganhar mais ainda. Só que, imagine para vocês, um jornalista que trabalha 18 horas por dia em cotidiano, né, fazendo desgraça, tragédia, de repente me apareceu uma coluna que eu fazia 9 notinhas por dia, uma foto e ia embora. Eu achei que era assim, né, mas depois começaram a me pegar para fazer outras coisas no jornal. Fiz editorial da Folha da Tarde, fazia todos os lançamentos, o Guia da Vida Saudável. Aquilo foi um inferno, gente. 2, 3 meses com aqueles fascículos publicando. Bom, mas tudo bem, estava ganhando bem. Só que eu não conhecia nada de televisão naquele momento. Eu concluí o seguinte, que eu sou repórter de política, tem partido, não tem essas siglas partidárias, televisão deve ser a mesma coisa, é só sigla. E eu não estava errado. Só que eu tive que começar a fazer fontes do zero, gente. Vocês não imaginam o que é isso. É a mesma dificuldade que tem um jornalista que está começando a carreira. Então eu já tinha 6, 7 anos de experiência na profissão e eu tive que começar tudo de novo. Mais ou menos como eu comecei agora aqui no YouTube. Acabei de fazer 60, estou começando tudo de novo. E aí eu não tinha fontes e quem me acolheu, primeira pessoa que me acolheu, que me deu colo, que me ajudou, me deu fontes, me deu notícias, foi o Gugu e a Esther Rocha. Esther Rocha, sua eterna escudeira. Então vocês imaginam para mim, acabar de chegar no lugar e começar a dar uns baita furos de televisão, porque o Gugu conhecia todo mundo, a Esther também. E aí a partir disso eu comecei a construir uma agenda de fontes que foram me ajudando, mas eu já chego. Então, tipo assim, naquele tempo tinha Sônia Abrão no Diário Popular, você tinha uma outra colunista, não era Patrícia Kogut, do Globo, tinha a Caras, estava crescendo a Caras naquele momento também, isso é 1997, né? Está explodindo, então tinha uma concorrência enorme. Tinha um site chamava Babado, que era do Antônio Salomão, o Antônio Salomão, no IG, quer dizer, e eu já chego nesse lugar, lá vem o repórter policial Cobrir TV, né, e eu já chego dando uns belos furos sobre televisão de alto calão ali, Faustão, Gugu, etc. E isso foi por causa da generosidade dele comigo. Então eu não quis dar nada da morte dele, eu não tenho vontade de dar doença, eu dou raramente quando eu sei que eu posso ajudar uma pessoa, né? Por exemplo, Oscar Maroni, dono do Bahamas aqui em São Paulo, eu descobri que ele estava doente, fiz uma matéria com ele sobre o que ele estava passando, mas para tentar ajudar ele está numa briga aí com a prefeitura há 300 anos, enfim. E eu não quis dar essa história do Gugu. E o que é estranho, assim, que até hoje, gente, vai fazer 4 anos e não tem nenhuma perspectiva disso mudar. Por quê? Uma semana depois que ele foi enterrado, já começou a briga pela herança dele. Dizem que ele tem mais ou menos uns 300 milhões de reais em patrimônio. Eu acho que é muito mais. Todo o problema começou porque a Rose Miriam, que é a mãe dos filhos dele, não estava na herança e quis colocar o nome dela lá também.
E o que mais revoltou ela é que ela não está na herança, mas os parentes do Gugu, irmão, irmã, etc., estavam. Então ela questionou isso, falou, não é possível. Mas existe, nossa, é uma confusão, gente, existem documentos dizendo que eles não tinham relação estável, não tinham mesmo, todo mundo sabia que o Gugu era gay, ele só não gostava de falar sobre isso e a gente também não tinha interesse em publicar, eu também nunca quis tirar ninguém do armário, não é meu interesse, não é da minha conta o que a pessoa faz na vida dela pessoal, salvo se prejudicar os outros. Enfim. A Rose já esteve do lado do filho, do João, ou já esteve ao lado da Sofia, da Marina, já teve várias combinações aí. Hoje a Rose e as meninas estão de um lado e o João está do outro, o menino está do outro lado. Mas já aconteceu outras variações. Para piorar isso, nos últimos 4 anos começou a aparecer aqueles interessados em pegar uma boquinha também da herança. Então um deles foi o chefe, Thiago Salvático, que viajava com o Gugu, namorou o Gugu, mas começou a exigir relação estável. Em janeiro a justiça falou que ele não tem direito, ele está recorrendo e por aí vai. Agora apareceu mais um, né, aqui em São Paulo, um rapaz de acho que 49, 50 anos, que diz que é filho do Gugu. Diz que a mãe conheceu o Gugu na década de 70, o Gugu era muito novinho, ela também, acabaram pegando um relacionamento e o Gugu engravidou a mãe dela. Ele nasceu em 74. Eu sou péssimo de conta, gente. Eu sou de humanas. Vai fazer 50 anos. Então essas coisas só vão piorar cada vez mais as coisas. Porque o que é absurdo é outro problema que teve nessa divisão da herança do Gugu é a quantidade de imóveis que ele tem, que ele deixou, e uma quantidade muito grande de gente que morou, que ele deixava a pessoa morar sem pagar até aluguel nos imóveis, ou pagando só condomínio, alguma coisa. Isso complicou também. A maior parte do patrimônio do Gugu realmente está em imóveis. A Rose disse que ela não ficou sem nada. É difícil você tomar partido nessas coisas, né? Mas eu sei que ela não e o Gugu não tinham relação estável e ponto. Ela era mãe das crianças, ela cuidou, uma ótima mãe, cuidou muito bem das crianças, mas daí dizer que tinha relação estável, acho que ela ganhou, ela não ficou sem nada, né? Ela tem hoje uma pensão, imagino que $10.000 por mês, ela é médica, ela tem sua própria profissão e ela também tem uma casa na Flórida e mais $500 mil em ações de um clube, não sei se é Orlando Magic, qual que é, mas ela tem um time de basquete nos Estados Unidos, ela tem essas ações. O Gugu comprou essas ações para ela para garantir o green card e ela ainda tinha essa outra posse, ela cuidou das crianças muito bem, isso não resta dúvida. Mas não tinha relação estável. De qualquer forma, a justiça vai decidir isso. O que é mais absurdo, ele deixou, na verdade, o Gugu 75% para os 3 filhos, 25% para os parentes. E agora está um rolo. Eu acho lamentável isso, porque um cara tão generoso que nem ele, vocês não sabem o que o Gugu fazia de generosidade. Não só isso, sabe, de me acolher, me ajudar quando via que eu estava numa enrascada, né? Ele, a Esther, uma enrascada assim, eu estou sem nota, não tenho nota, daí, bumba, vinha uma notona. Mas ele era também materialmente, desde as pequenas coisas como as grandes. Então essa história de deixar as pessoas morarem, de ajudar pessoas, ele fazia tudo isso muito segredo. Por exemplo, ele viajava todo ano, né? Ele ia para vários países do mundo, ele sabia que eu gostava de pato, e durante mais 10 anos até... de 97 até a morte dele, quando ele viajava, ele sempre trazia um patinho para mim. Eu tenho uns 30, acho. Olha, esse aqui é um casal, ele trouxe. Esse aqui foi um dos últimos, uma patinha enfermeira. Olha, coincidência. Trouxe o pato Armstrong para a NASA, eu não sei onde está o capacete dele. Ali atrás está cheio também de patinhos. Ele era muito, muito generoso, você entende? De lembrar de um repórter e trazer um pato de borracha. E ele fazia outra coisa com jornalistas. Todo final de ano,
ele mandava uma cesta de Natal. Eu brincava assim, chegou a cesta básica da Arábia Saudita, de tão valiosa que era. Gente, era uma cesta do tamanho dessa mesa aqui, dessa altura, demorava 1 hora para você tirar tudo de dentro. Vinha 4 garrafas de uísque, vinho, chocolate do mundo inteiro, bolo, coloma, tudo que você imaginar, castanha, óleo, azeite, sabe? Um negócio absurdo. E pelo valor dessa cesta, que eu calculo que hoje uma cesta daquela ia ficar uns R$ 1.500, eu não podia aceitar isso, por causa das normas que existem ainda, né? No manual de redação da Folha. A gente só pode receber um mimo até R$ 100. Era assim até, hoje eu não sei quanto que é. Não tinha essa de recebidos. E eu lembro que eu fiquei embasbacado de ver aquilo. Sabe, eu nunca tinha visto uma cesta básica, cesta básica das Arábias, daquele tamanho. E eu procurei o Google para falar, olha, eu não posso aceitar isso, o jornal não deixa, etc. Eu sei que os outros jornalistas aceitavam e tudo bem, mas eu não podia aceitar. E ele falou para mim, se você não pode aceitar, então doa tudo isso que eu te mandei, dá para as pessoas que precisam. E assim, gente, por anos e anos e anos, assim, as pessoas que trabalharam nos meus prédios, aqui, infelizmente, eles não pegaram muitos anos, mas sempre vinha alguma coisa, dava para entregar para um monte de gente. Então eu acabei fazendo caridade com a caridade do Google durante anos e anos. E é triste para mim ver uma pessoa tão generosa ver tanta briga mesquinha que acontece até hoje. Então, de repente, chegou lá o chefe de cozinha que quer uma parte da herança, agora chegou o filho também que quer uma parte da herança. Daqui a pouco vai aparecer outros e outros e outros, né? Então, acho que isso não vai se resolver. Eu acho que deviam ter sentado todos, pega os 25% lá, os parentes, senta a Rose, eu estou dando minha opinião, senta os filhos, fala, vamos resolver isso de uma vez, de acabar com isso. Porque você vê, eles estão brigando tanto por 25%, 10%, quem vai levar agora é advogado. Vai levar muito mais até, mais gasto ainda. Então, eu não entendo isso, exceto pela ganância humana e pela irracionalidade de pessoas que dizem que são da mesma família, que se amam. Se bem que eu já vi coisa pior em termos de família, né? Então é isso, gente. Não há previsão disso aqui. Pode colocar aí mais... Olha, gente, eu não sei nem se em 20 anos vai ter resolvido essa herança do Google. Vai continuar travado. Você não esquece de deixar o seu joinha, você não esquece de deixar a sua inscrição e não esquece que hoje, ainda hoje, vamos fazer uma live. Quem perde a live pode entrar no canal, aqui embaixo vai estar várias coisas, né? Vídeos, playlist, tem lá ao vivo. Tá ali vão ficar todas as lives. Mas eu espero vocês 18 horas. Tá bom? Então, inscrevam-se, curtam e voltem. E torçam para o Nicanor funcionar. O Nicanor está me irritando muito. Vai funcionar hoje? Vai, né?